Bom dia a todos. Eu sou Vitória Toffolo, uma das gestoras de Asset Allocation aqui da XP Advisory. Gostaria de dar boas-vindas a todos no mais uma apresentação do nosso Comitê de Alocação da XPA Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2023. Estão comigo aqui Arthur Richman, que é o CIO da XP Private, presidente do nosso comitê, e Rogério Freitas, que é Head de Gestão aqui da XPA. A gente vai conduzir aqui a apresentação, assim como a gente tem feito, começando com uma visão e, assim, detalhamento, né, dos acontecimentos lá fora, como isso tem interferido nos mercados, nossa visão em relação às últimas comunicações, principalmente em relação ao Banco Central americano, como isso repercute nos mercados. Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre também os últimos acontecimentos de Brasil, né, muitos eventos recentes, muitas falas que têm também impactado a dinâmica dos mercados, então a gente vai dar um detalhamento maior sobre isso, e depois como que a gente consolida tudo isso na visão dos portfólios, né? Principalmente dado esse início de ano bastante desafiador, né? Novos patamares de juros que devem permanecer mais altos por mais tempo. Então, como que a gente pensa em portfólio nesse ambiente? Então, acho que a ideia é seguir dessa forma, e aí depois a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas. Então, lembrando a todos que vocês podem enviar suas dúvidas ao longo da apresentação, e aí a gente vai buscar responder todas ali no final. Espero que vocês aproveitem aqui o call e qualquer dúvida, no final a gente fica sempre à disposição. Passar a palavra para o Arthur. Obrigada. Obrigado, Vicky. Obrigado para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Eu vou passar rápido pelo cenário global, gente, falar basicamente dos Estados Unidos, né, que teve coisa importante que aconteceu desde que a gente se falou na última vez. Só que de verdade, gente, a gente tem que ter uma discussão séria sobre o Brasil, né? Esse é um dos primeiros comitês onde a gente vai começar a ter uma discussão séria sobre o Brasil. O governo está indo numa direção que é uma direção que a gente acha, digamos assim, não muito apropriada. Tem uma discussão sobre mudança de meta de inflação, tem uma discussão sobre uma série de coisas que impacta diretamente nos nossos portfólios. Então, a gente tem que ter mais tempo para isso. Então, eu vou passar rapidinho sobre os Estados Unidos, depois o Rogério, o Vicky cobrem Brasil, e a gente já entra no Q&A, naquilo que a gente acha que pode acontecer, naquilo que a gente não considera cenário central, mas tem medo que aconteça, e a gente vai entrar numa discussão que eu acho que é uma discussão mais produtiva. Tá? Deixa eu... Então vamos lá, gente. De mundo, assim, olha, de Estados Unidos é fácil, para quem acompanhou o GAAC, para quem tem acompanhado os comitês passados, a gente tem seguido essa ideia de que pela primeira vez nos últimos 20 e tantos anos, os Estados Unidos vai ter um ciclo de negócios normal, né? Que é o tal do HOPE Framework, né? Que é Housing, Orders, Profits, Employment, né? Então, a gente vai fazer os checkpoints. Olha, se você está pensando que a economia vai realmente seguir o que um ciclo de negócios normal segue, vamos ver se ela efetivamente está se comportando de acordo com aquilo que a gente achava ser o mais razoável, né? Então, housing, check, né? Poxa, housing starts caindo 23% já do último pico. Se você está dentro do setor imobiliário, você acha que a economia, você tem absoluta certeza que a economia está em recessão, né? Novas ordens no setor de manufatura, já tem uma contração, já está em contração faz algum tempo, né? Então, as empresas estão recebendo as novas ordens e estão dizendo, olha, poxa, isso aí é uma contração comparado com o ano passado. Então, a gente olha para isso e fala assim, poxa, ok, check número 2, né? Então, do HOPE, o H e o O, check, check. Lucros, né? Você vê o lucro do S&P já está caindo 3% no último trimestre, trimestre contra trimestre, ano contra ano, desculpa. Então, quando você olha para isso, você fala assim, ok, né? Isso só não é pior, esse número só não é pior, porque você está tendo um setor de energia que está puxando bastante o lucro do S&P para cima. Então, mas de qualquer jeito, quer dizer, o crescimento de lucro, né? Quando a gente tirou essa foto, já tinham 250, ou seja, metade das empresas do S&P tinha reportado e o crescimento de lucro era negativo, né? Então, lucro, o profits, check, né? Então, H, O e o P do HOPE, check, 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 né? Onde é que tem uma diferença?
em uma diferença importante aqui. Emprego, né? Quando você olha para emprego, aí a coisa muda de figura, né? Você vê o dado do payroll que saiu na sexta-feira da semana passada, 517 mil postos de emprego sendo gerados, né? Postos de trabalho sendo gerados. O menor desemprego dos últimos 50 anos, né? Então, você fala assim, pô, estamos em 3,4%, né? Então, aqui, se você tem um olhar sobre o mercado de trabalho, você fala, não, poxa, aqui eu ainda não tenho indicação de uma recessão. Mas Arthur, o mercado de trabalho é um lagging, ele é o último. Então, na verdade, está seguindo a sequência temporal, as coisas só não bateram no mercado de trabalho. Essa é uma hipótese, a gente vai discutir isso um pouco mais na frente, mas tem outra possibilidade também, e você quebrando o microdado do mercado de trabalho, você olha, você fala assim, não, tem uma hipótese alternativa, né? Quando você olha a quebra do dado do mercado de trabalho, você gerou 517 mil postos de trabalho. O que gerou postos de trabalho para Chuchu, né? Os setores ligados à reabertura, né? Educação, saúde, viagens, né? Lazer e hospitalidade, né? Então, quando você olha para isso, você pode dizer, não, olha, Arthur, isso se encaixa ainda no Hope Framework, mas você tem agora duas forças, né? Você tem uma força que é a política monetária agindo para baixo na economia norte-americana e puxando a economia norte-americana para um crescimento mais baixo, mas você tem ainda os setores afetados pela reabertura puxando a economia norte-americana para cima, tá? O setor de serviços, né? A gente olhou novas ordens ali, mas, poxa, o indicador de atividade no setor de serviços reacelerou bastante, tá? Voltou para níveis relativamente altos, tá? Acima de 55 no último dado. Então, isso confirma aquela hipótese de que, poxa, você tem uma economia, que é aquilo que a gente defendeu já há algum tempo, que uma economia desacelerando, ela não desacelera toda numa mesma velocidade, né? Isso aí a gente tem isso na cabeça porque a gente viveu a Covid, onde tudo caiu ao mesmo tempo, e porque a gente tem ainda 2008, né? Para os que estavam aqui já em 2008, onde tudo caiu ao mesmo tempo também, porque foram dois choques. Agora não. Agora a economia está desacelerando, ela desacelera, entendeu? Em estágios diferentes, e isso é o normal de uma economia, né? Uma economia ela não é um ser homogêneo que trabalha sempre na mesma velocidade. Ela é uma máquina onde tem roldanas trabalhando numa velocidade muito mais acelerada e algumas com uma velocidade mais lenta, tá? E é exatamente isso que a gente está vendo aqui com o agravante ou com o atenuante, na verdade, de que, poxa, você tem a reabertura dando um impulso para o setor de serviços. O que isso faz para a gente, na verdade? Isso faz que a gente acredite que sim, a economia norte-americana vai desacelerar. Sim, uma desaceleração, você pode chamar isso de breve recessão, ou alguns vão chamar de um soft landing, entendeu? Disfarçado. Você pode chamar do que você quiser, mas você vai passar por uma desaceleração na economia norte-americana, só que essa desaceleração parece que ela vai demorar um pouco mais para chegar, né? Então, assim, você tem duas hipóteses aqui, que são as hipóteses que a gente está considerando. Olha, isso é um ciclo de negócio normal, né? O mercado imobiliário, o setor industrial já em recessão, serviços e emprego têm lags normais, eles são os últimos a serem afetados, mas está seguindo, né, a ordem cronológica normal. E outra hipótese que você pode dizer é o seguinte, não, olha, na verdade tem um cabo de guerra aqui, né? Tem uma queda de braço entre os setores que estão sendo afetados pela taxa de juros e os setores que estão sendo afetados pela reabertura. Essa queda de braço ainda não se definiu, em algum momento ela se define, mas acho que a conclusão dos dois é só, poxa, ok, a gente vai ter uma desaceleração na economia norte-americana, a questão é essa desaceleração é mais cedo ou ela é mais tarde, e qual a intensidade dessa desaceleração? Ao que parece, para os dados do mercado de trabalho, essa desaceleração é um pouco mais tarde, pode ser que a gente tenha um pouso suave? A gente pode, a gente já discutiu isso várias vezes no passado. Pousos suaves são eventos econômicos estatisticamente raros, né? Né? Ele tem menos de 15% de chance, né? Para cada 8 recessões que você teve, você tem um pouso suave, né? Então, se você tivesse que chutar sem saber mais ou menos o estado da economia, você diria que tem menos de 15% de chance de um pouso suave, mas tem uma probabilidade. A economia se encontra em alguns setores capaz de absorver esse aumento de taxa de juros, né? Então, é essa hipótese que a gente tem trabalhado. Poxa, Arthur, mas você falou isso tudo, mas tem os indicadores de recessão,
né? Tem a turma aqui que está dizendo para a gente que o mercado norte-americano vai entrar numa recessão logo, né? Quando você olha os indicadores de recessão, quais são os indicadores clássicos aos quais o mercado faz referência sempre, né? O 2,10 é o mais usado, né? A inclinação do título do norte-americano de 10 anos contra a inclinação do título norte-americano de 2 anos, né? Quando ela fica negativa, o pessoal fala, olha, o mercado está te dizendo que a recessão é iminente, né? O Fed chegou para a gente e falou, não, olha, eu não acredito muito no 2,10, o 2,10 dá alguns sinais falsos, o que eu gosto mesmo é esse The Near Term Forward Spread, né? Que é os juros de 3 meses com juros de 18 meses, né? E aí ele também está em território negativo, ou seja, qualquer que seja o indicador que você olha, você fala assim, não, o mercado está me dizendo, o mercado de renda fixa, ou seja, para ficar bem claro, está me dizendo que a gente vai ter uma recessão, né? Aí você fala, ok, tem alguma coisa mágica sobre esses indicadores? Ou seja, os indicadores têm algum poder mágico de prever recessão? Não. E um pouquinho de sim também, gente. O que isso significa? Eu não sei quem já leu esse livro. Esse livro do Wisdom of the Crowds, ele é bem interessante, né? Que ele defende a ideia de que a capacidade coletiva, né, de prever, ou seja, quando você coloca várias pessoas com várias opiniões, com várias nuances sobre qualquer evento, né? Entendeu? Ele fala aqui uma coisa famosa você tem aquelas feiras agrícolas e o pessoal fica tentando estimar o peso de uma vaca, né? Então, a média das estimativas das pessoas é a coisa mais precisa que você pode ter, né? Então, existe o que a gente chama do wisdom of the crowds, todo o conhecimento de informações sobre economia está refletido no mercado financeiro, ele está refletido naquilo que o mercado financeiro expressa nas taxas de juros, tá? Então, sim, não tem nada mágico sobre não tem nada mágico sobre a inclinação, mas sim ela reflete a visão de que os agentes econômicos estão, em seu conjunto, no agregado, estão dizendo para você, olha, eu acredito numa recessão, tá? Agora, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Não existe uma relação causal, não é que uma curva de juros invertida cause uma recessão. Ela é associada a uma recessão, ou seja, os agentes econômicos te dizendo que eu acho que o Fed vai ter que cortar os juros em algum momento, logo os juros de 10 anos é mais baixo do que os juros de 2 anos. Entendeu? Então, assim, isso causa uma recessão? Não. Isso é só uma expectativa que é associada com uma recessão. Aí mas você tem aqui um outro problema, que é o S&P. O S&P subiu no início do ano, né? O S&P também tem aquilo que a gente chama da sabedoria das massas, né? O S&P também é um conjunto de agentes de mercado dizendo para a gente, olha, eu tenho uma visão X sobre o estado da economia. Com o S&P subindo, não parece que esse conjunto de agentes econômicos esteja dizendo que tem uma recessão. Então, aqui a gente criou já uma tensão, que é, poxa, o mercado de renda fixa te dá uma mensagem, o S&P te dá outra, tá? Ou seja, o conjunto do conhecimento dos agentes econômicos em renda fixa te diz, vamos para uma recessão relativamente cedo, e o S&P dizendo, não, calma, não é bem assim, o S&P é 4.100, quase 4.200, onde chegou a bater, não é bem assim, não tem nenhuma recessão no meu horizonte de investimento. Então, a gente tem que lidar com essas duas hipóteses aqui, tá? Mas o que é mais importante? O que o Fed acredita? Tá? E a gente teve um press conference importante na semana passada, quando veio a reunião do FOMC. A gente já discutiu aqui de GACs passados, né? O Fed acredita que a inflação vai cair nesses dois estágios. A primeira parte da desinflação, acho que ele já declarou vitória. A segunda parte, que é o que ele tem dito para a gente, que é você ajustar o mercado de trabalho, fazer a inflação cair de 4 para 2. Essa é a parte que ele não declarou vitória. Ele diz, com todas as palavras, a gente ainda não atingiu o nosso objetivo, e aqui ele usa sempre aquele erro da década de 70 como um guia, olha, não quero cortar os juros cedo demais, não vou repetir o erro da década de 70. Né? As palavras do próprio chairman do Powell, né? Olha, a história, entendeu, nos avisa que, poxa, avisa fortemente, ou nos diz fortemente, que a gente não deveria afrouxar prematuramente, né?
nós vamos permanecer no curso até o trabalho estar feito. Isso aqui ele está fazendo uma referência clara à década de 70. Dizer, olha, pô, lá na década de 70 a gente declarou vitória cedo demais, a inflação inflexionou, a gente cortou os juros cedo demais e a inflação subiu de novo. Então, não vou cometer esse erro, tá? Aqui ele falou, poxa, a gente subiu os juros 4,5 pontos, né? E estamos falando de a couple of more hikes. A couple são 2, pelo menos, né? Para chegar num nível que a gente acha que seja apropriadamente restritivo. Então, poxa, aqui ele está falando em inglês, claro, estamos indo para 5, né? E a última frase, ele fala, olha, se a economia performar de acordo com as nossas expectativas, a gente não vai cortar os juros esse ano. Ou seja, aqui ele diz na frase 2, eu vou levar para 5, na frase 3 ele fala, não vou cortar os juros nesse ano. O mercado não está acreditando nele, tá? E o mercado se pega muito aqui no se a economia performar de acordo com o que a gente espera. Então, o que o mercado está dizendo para o Fed? Olha, cara, a economia não vai performar do jeito que você espera, a inflação vai te surpreender para baixo, a inflação te surpreendendo para baixo, você não vai manter os juros a 5 o ano inteiro. Então, você tem aqui outra tensão, que é uma tensão à qual a gente já fez alusão no comitê passado, que era, olha, o mercado vai ter que entender que o Fed está realmente, entendeu? Inclinado a fazer aquilo que ele está te dizendo, entendeu? Ah, mas Arthur, poxa, se os dados de inflação vierem muito mais benignos, ok, ele muda de curso, é aquela coisa do Keynes, o Rogério fala muito sobre isso. Poxa, se os dados mudarem, a gente muda de opinião, mas, poxa, o Fed está te dizendo, olha, com os dados que eu tenho até agora, com a expectativa de queda de inflação que a gente tem até agora nesses 2 estágios, eu tenho que manter os juros a 5, pelo menos esse ano inteiro. O mercado não está ainda precificando isso, e eu acho que essa é a grande tensão, né? Aqui tem um problema, né, na condução da política monetária. Você vê que ele vai subindo a taxa de juros, que é o INBEG, mas as condições financeiras amplas, que é o que importa para uma economia. O que importa para uma economia? Não é só a taxa de juros, é a inclinação da curva, é os juros de 10 anos, é o S&P, ou seja, a quantidade de recursos que você tem numa economia como um todo, condições monetárias amplas. Você vê que os últimos aumentos de taxa de juros foram acompanhados de um afrouxamento de condições monetárias. Isso aqui é um problema para o Fed. Por quê? Porque, poxa, você sobe os juros para apertar as condições monetárias, você sobe os juros para retirar a liquidez da economia. Quando você sobe os juros e através de um movimento de queda dos juros de 10 anos, agora está revertendo um pouco, né? Quando o pessoal ouviu essa fala do Powell. Mas, poxa, quando você tem uma subida de taxa de juros e as condições monetárias afrouxam, aqui o Fed tem um problema. Por quê? Porque aqui as condições monetárias estão agindo contra o processo de subida de alta de juros, elas estão contrabalanceando o processo de subida de alta de juros. O que isso significa? Que muito provavelmente ao longo das próximas semanas a gente vai ouvir discursos mais duros de membros do FOMC ou dos FEDs regionais. O pessoal vai falar, olha, vocês não estão entendendo, a gente vai subir os juros até 5, pelo menos. A gente vai manter, por quê? Porque você precisa de um aperto de condições monetárias. Se você não tiver um aperto de condições monetárias, a inflação não cai. Se a inflação não cai, você não cumprir o seu objetivo. Então, gente, é isso aqui. A inflação vai cair, ou seja, o Fed vai ser surpreendido. Você tem 2 cenários aqui, tá? Um é recessão. O mercado de renda fixa está certo, a gente já está na beira de entrar numa recessão. É possível, o mercado de serviços e o mercado de trabalho ainda não te indicam isso, mas é possível, né? É possível que você tenha um sudden stop na economia, é possível, entendeu? A gente já teve isso no passado. Ou você tem um cenário que a gente acha que é um cenário extremamente benigno, que é o tal do Goldilocks, o soft landing, né? E aí tem 3 hipóteses, a gente passou no GAC sobre elas, quem quiser tem o vídeo para a gente não se alongar aqui, porque a gente precisa de verdade discutir Brasil, né, nesse comitê. O Goldilocks tem as 3 coisas, a volta do excesso de poupança versus investimento, globalização e a tecnologia, que a gente vai falar no próximo GAC. São todas coisas que podem agir para a inflação cair mais rapidamente do que a gente imagina. Se cair mais rapidamente do que a gente imagina, o Fed muda de ideia, mas eu acho que esse é o cenário menos provável, tá, gente? Aqui eu encerro, passo para o Rogério, para a gente ter bastante tempo para discutir de Brasil, que é bastante importante dessa vez. Obrigado, Arthur. Vamos colocar emoção aqui nessa live, né? Trazendo para o Brasil. Deixa eu compartilhar aqui também uma tela. Acho que se a gente
estivesse comparando aqui, o Arthur colocou no início da conversa, dizendo que a economia americana está que a gente está num processo mais normal de desaceleração, né, de recessão americana. Eu acho que aqui, se a gente estivesse comparando o ciclo econômico nos Estados Unidos e o momento Brasil, acho que aqui, como uma montanha-russa, né, eu acho que é a montanha-russa mais normal nos Estados Unidos e a montanha-russa brasileira aqui é mais punk, né? Aquela Velocicoaster, a nova montanha-russa lá da Disney, do filme Velociraptor lá do Jurassic Park. Acho que aqui tem bem mais emoção. Então, e, gente, eu acho que tem uma coisa que a gente, nas lives aqui, nossos papos, a gente sempre fala muito de cenário, né, e o que está no preço dos ativos e comparado aqui com o nosso cenário base. E a gente também sempre tenta passar um pouco do nosso modelo de pensamento, como a gente pensa, né, que é importante também todo mundo entender qual é a nossa filosofia e como a gente pensa o cenário para, no final, construir os portfólios, né? E eu acho que nesse papo aqui de hoje, dos últimas lives, a gente vem compartilhando muito o nosso modelo de pensamento, né? Como a gente pensa, e hoje, nos próximos 3 slides, de novo, eu vou compartilhar um pouco aqui de como a gente está pensando, para depois entrar um pouco no como o mercado está reagindo e, no final, como que a gente está vendo um pouco o futuro e depois encerrar com um resumo. Tá? Então, acho que, primeiro aqui, como a gente está pensando, qual é o nosso modelo de pensamento, a gente vem falando muito na dificuldade aqui de entender Brasil, né, dado tantos sinais, ruídos contraditórios, né? A gente tem um conflito aqui entre uma sinalização para um lado, um ruído para o outro, e para piorar aqui no caso de Brasil, a gente não sabe o que é sinal e o que é ruído, né? Às vezes o ruído não é ruído, é sinal, e o sinal às vezes não é sinal, é ruído. Então a gente está com uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade aqui muito grande de entender, na verdade, o que é o quê, né? Quando a gente constrói a nossa função utilidade, a gente tem que saber, na verdade, qual informação é útil para a gente dar um peso para cada informação. Hoje aqui existe muita dúvida com qual é a utilidade de cada informação. Dado a incerteza, a gente não sabe se tal informação que a gente está recebendo tem um peso relevante na nossa construção aqui da função utilidade, e aí torna o processo de tomada de decisão muito mais difícil do que normalmente já é. Tá? Quais são esses sinais, esses ruídos, essas contradições em tudo que tá sendo falado, está sendo jogado aqui na nossa frente, né? A gente vê, de um lado, o presidente Lula criticando muito a política do Banco Central, o papel do Banco Central, chama o presidente do Banco Central, que é uma autoridade, que tem status de ministro, de esse cidadão, né, com até uma relativa falta até do devido respeito, né? Críticas ao papel do Banco Central, à independência do Banco Central. O Lupe, alguns, não só o Lupe, mas vários ministros defendendo uma contra-reforma, uma anti-reforma, desfazer as reformas feitas nos governos anteriores, Previdência, Trabalhista, etc., ataques diretos, né, ao presidente, ideias de uma moeda comum, obviamente, enfim, já testado no passado em vários outros lugares do planeta e fracassado, né, deu errado, e essa tentativa de reviver ideias que não deram certo. Então, assim, gera muito ruído, e a gente não sabe se esses ruídos são só ruídos ou são sinais, ou se os sinais são só sinais ou são ruídos, né? E como que a gente vem tratando aqui no nosso modelo de pensamento toda essa dificuldade, né? A gente vem falando aqui que a gente trabalha, né? A gente vem trabalhando no modelo de árvore binomial, e essa árvore binomial é muito condicionada, né? Existe aqui
um processo de um modelo de pensamento que é sempre condicionado, né? E é condicionado de uma coisa que é dinâmica, né? Sempre vai mudando, e nesse modelo binomial e condicional é um pouco do que a gente pensa o processo, né? Esse modelo estatístico bayesiano, onde tudo depende das novas informações que vão chegando, né? Essa inferência bayesiana, dessa metodologia estatística, eu falo muito que é como se fosse, que é muito utilizado em inteligência artificial, em machine learning, que cada nova informação que vai chegando, você recalcula as hipóteses, né, e as probabilidades do cenário. Como um exemplo que eu tenho dado, é como se você estivesse no Waze, né, usando o Waze, e a cada esquina que você anda, ele recalcula o caminho, o melhor caminho a seguir. O trânsito piorou, teve uma batida, teve um acidente, e ele recalcula a cada ponto que você anda, ele recalcula o melhor caminho dentre as informações, as novas informações que vão chegando e as probabilidades que vão mudando, né? O fato é que a gente precisa ir em cada ponto, em cada nó dessa árvore e recalcular o caminho. E esse caminho aqui está sendo recalculado a todo momento. A gente não sabe exatamente. Ele pode ir para cima, pode ir para baixo, ele pode ir para o cinza mais claro ou para o cinza mais escuro. O fato é que hoje a gente está indo para um caminho mais cinza, mais escuro, mas isso aqui é um filme que está contínuo, né? Isso aqui não termina nunca, né? Isso aqui não tem uma coisa definitiva, né? Você não tem uma história definitiva que a gente chegou no final desse caminho. E aí eu acho que até um bias, né? Um viés nosso, né? Do ser humano, de querer criar verdades absolutas de que vai dar certo ou vai dar errado, né? Isso aqui é uma coisa que vai sendo construída ao longo do caminho, e cada informação nova que vai chegando, a gente tem que recalcular a nova rota, né? Recalculando rota, para onde que a gente vai indo, né? O fato é que, de fato, a gente tinha uma árvore binomial muito mais aberta, mudou, a gente está se encaminhando para um caminho, está indo para um caminho aqui mais preocupante, né? Dado todas essas sinalizações e esses ruídos mais negativos, né? Indo por um lado pior do caminho, né? Dessa trajetória aqui do Waze, a gente está indo para um caminho ruim, e a gente tem que levar isso dentro das nossas hipóteses, onde essa hipótese está ganhando mais relevância, né? Isso aqui, de novo, a gente não tem nenhuma verdade absoluta, na verdade, não existe verdade absoluta, e não existe um caminho definitivo dessa árvore binomial, porque isso aqui é um processo contínuo, e cada informação nova a gente vai alterando e refazendo o caminho. O mercado, obviamente, com tanta incerteza, ele reagiu, né? E precificou, na dúvida, ele precificou pior, né? Só que dentro de todo esse cenário conflituoso e duvidoso que a gente vem vivendo, todo mundo, a pergunta que mais a gente escuta é assim, Rogério, mas e aí? Assim, você está falando, tem tudo isso que está acontecendo, o governo vem falando isso, muita crítica, existe realmente um questionamento, né, de uma ressurreição aí da nova matriz econômica, né, de tudo que a gente viveu ali em 2014, 15, 16, onde o mercado foi muito mal, reagiu muito mal, a própria economia reagiu muito mal, né, a gente passou por um momento econômico, histórico, bastante ruim, acho que foi uma das piores recessões da história do Brasil, e não só mercado, né? Porque muita gente fala, mas vocês estão olhando só mercado. Não, a gente não está olhando só mercado, a gente está olhando realmente poder de compra das famílias brasileiras, a taxa de desemprego, a população sofreu naqueles 2, 3 anos ali da nova matriz econômica. Claramente, foi um experimento econômico onde a população brasileira sofreu negativamente falando, né? Mas ainda assim, o que mais a pergunta que mais está sendo feita para a gente é por que os preços dos ativos não reagiram tão mal
quanto isso que a gente está vendo, né? Por que que os ativos brasileiros seguem flutuando, né? E flutuando aqui é realmente deveria ter afundado, né? Porque o Brasil, os preços ativos brasileiros não afundaram e continuam boiando ou flutuando, né? E a gente responde com uma outra pergunta, né? Tá boiando em que termos, né? Em termos nominais, simplesmente olhando preço, né? Nominal, ou em termos relativos, né? Eu acho que aqui a gente tem que olhar, a gente pode olhar de duas maneiras, né? Com dois óculos, né? Com duas lentes. Uma com a lente do preço nominal e outra com preço relativo, né? Como se a gente tivesse vários termômetros aqui. E cada termômetro fala uma coisa, né? E dentro desses termômetros, né? Se a gente olhar o câmbio, realmente o câmbio nominal está se mantendo aí nos 5,20, aí cai para 5,10, vai para 5,30 e eventualmente ali escorregou até para baixo de 5 semana passada, para 4,94, bateu 4,95 e já voltou um pouco, mas se olhar um prazo um pouquinho mais longo, especialmente desde de outubro ali, o câmbio nominal está parado. Mas se a gente olhar relativamente às outras moedas do mundo, especialmente ali se a gente olhar o dólar americano sofreu bastante contra o resto do mundo, bastante aqui nos últimos 2, 3 meses, né? E especialmente se a gente pegar as moedas de emergente, mais as moedas peers aqui do Brasil, mais exportadores de commodities, elas se valorizaram absurdamente, tá? Então, relativamente o Brasil, a moeda brasileira deveria estar muito abaixo de 5, talvez pudesse estar 4,80, né? Mas está parada. Então, nominalmente ela está ok, só que relativamente o Brasil está perdendo um grande movimento, né? Era para o real estar muito mais valorizado em termos relativos, né? Se não tivesse o cenário externo favorável, muito provavelmente a gente estaria sofrendo, né? A gente tem aqui dois vetores, um puxando o real para valorizar o externo e o doméstico puxando o real para desvalorizar. O net desses dois vetores é zerado, o real está parado. Agora, se não tivesse esse vetor externo positivo, ia prevalecer o vetor para cima, que seria o câmbio desvalorizar. Em olhando em termos de outro preço aqui, né, que é outro termômetro, né, os preços ativos são termômetros, cada termômetro fala uma coisa, a moeda é um termômetro que tem coisa doméstica, variável doméstica, variável externa. Agora, se a gente olhar preços dos ativos, no caso de renda variável, a gente vê com mais claridade ainda, com mais transparência ainda esse efeito, tá? Então, se a gente pegar aqui Ibovespa e separar por 4 ativos aqui, e 4 ativos, 2 ativos que são muito sensíveis ao externo, né? Menos sensíveis ao cenário de juros, renda doméstica do brasileiro, a gente vai ver que isso aqui, a Bolsa Brasileira podia ter subido muito mais, né? Se pegar aqui Vale e CSN, que são duas empresas que são muito sensíveis ao ambiente externo, se valorizaram aqui 30%, 50%, né? Agora, por outro lado, se pegar duas empresas que são essencialmente sensíveis ao cenário doméstico, especialmente a taxa de juros, a renda do brasileiro, que são duas varejistas e um banco, uma varejista e um banco, a Renner e Bradesco, desvalorizaram 20%. Né? O net disso aqui, a gente viu uma bolsa parada, o Ibovespa parado. Mas a gente pegar o mundo se valorizou 20%. Né? As bolsas globais se valorizaram 20% e a bolsa brasileira ficou parada. Ficou parada é bom? O net é resultante de dois Ibovespas, um que é muito mais sensível, que é muito sensível ao externo, né? E outro que é muito sensível ao cenário doméstico. De novo aqui, o cenário doméstico puxando para baixo e o cenário externo puxando para cima. O net disso aqui, o Brasil nominalmente está parado, né? Mas se a gente destrinchar e olhar quais são as forças, a gente vê que claramente tem uma força doméstica puxando para o lado negativo e a força externa puxando para o lado positivo. Agora a gente pega um termômetro que é muito mais sensível, essencialmente, obviamente, o mundo também, se estiver subindo juros ou caindo juros, e afeta, obviamente, a taxa de juros brasileira,
mas a taxa de juros brasileira é muito mais, o peso da variável doméstica é muito mais importante. E aí é um termômetro que pega muito, tem muito mais sensibilidade doméstica. E aqui a gente consegue ver muito claro o efeito negativo de todos esses ruídos, de todas essas sinalizações ruins, e aí que a gente vê na veia o que está acontecendo. Especialmente se a gente pegar a expectativa de inflação, né? Isso aqui não é coincidência, né? Desde outubro a gente estava no low aqui da expectativa de inflação, está com uma expectativa de inflação em vários cenários de 1, 2, 5 e 10 anos, com expectativa de inflação perto de 5%. Né? Lembrando que a meta estava se encaminhando para 3, 3,5, alguma coisa assim nessa magnitude, uma expectativa de inflação de 10 anos de 5 é excelente para o histórico do Brasil. Mas logo depois da eleição, a gente começou a ver uma série de declarações, a questão aqui de defesa de aumento de gasto, PEC de transição, e para piorar recentemente, essa ideia de querer mudar a meta de inflação, isso obviamente que desancorou ou pressionou muito a expectativa de inflação, e a gente está vendo aqui esse movimento, saiu de 5 para quase 6,5% a expectativa de inflação. Né? E com a expectativa de inflação subindo, quase 1,5%, ponto percentual, na veia os juros nominal também tem que subir e o juros real de equilíbrio também sobe. Com toda essa incerteza fiscal e com toda essa incerteza de inflação, a interferência na política fiscal e a interferência na política monetária, a gente está mudando aqui até um pouco do que é juros real de equilíbrio de Brasil. Né? O Banco Central citou até na última ata, Brasil, a gente falava que o juros real neutro de Brasil era mais para 3,5, alguma coisa assim, e obviamente a gente está se encaminhando para alguma coisa claramente acima de 4, 4,5, talvez até 5, os juros de equilíbrio aqui. O Brasil está indo para uma piora estrutural, eu acho que aqui vem ganhando probabilidade isso aqui diante de todos os ruídos, todos os sinais ruins, e a hipótese, obviamente, dentro do nosso modelo aqui, né, voltando aqui para dessas novas informações que estão chegando nessa nossa inferência aqui bayesiana, obviamente que a hipótese de uma piora estrutural de Brasil vem ganhando relevância. Né? A gente está se encaminhando ali para aquele modelo binomial de estar se encaminhando para um cenário ruim. Né? Como eu venho falando, obviamente, cara, o Brasil não é uma ilha, né? O mundo vem ajudando muito o Brasil, fazendo o Brasil boiar, é como se tivesse boias segurando o barco do Brasil. O Brasil não afundou, né? Por causa do mundo, com exceção da renda fixa, que a renda fixa é muito mais sensível, muito mais precificada por uma variável doméstica. Mas a questão, assim, olhando para frente, até quando isso vai durar? Né? O mundo bem é suficiente para fazer o Brasil boiar? O Brasil pode afundar sozinho, mesmo com o mundo bem? E aí a gente volta de novo, né, nas hipóteses, porque tudo isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Né? O mundo pode piorar e o Brasil continuar ruim, e aí a gente piora muito. O mundo pode continuar ruim e o Brasil piorar ainda mais, o net disso aqui pode ser negativo. Né? O mundo pode continuar bem, e o Brasil parar de fazer besteira, e aí a gente surfa uma onda muito positiva, são dois vetores para cima, ou então a gente pode continuar nesse cenário aqui, nominalmente parado, mas relativamente o Brasil perdendo uma grande oportunidade. Né? E olhando para frente, como que a gente vê isso aqui? De novo, a gente está dependendo, obviamente, de todas essas condicionantes. Nosso modelo é um modelo condicional, é um modelo binomial, condicional, dentro da estatística bayesiana. Tudo que a gente está olhando aqui depende de checkpoints. Né? As últimas sinalizações aqui do lado fiscal e do lado monetário vêm atrapalhando. Né? O cenário depende essencialmente, o cenário positivo depende essencialmente do Banco Central poder cair juros e afrouxar a política monetária. Isso depende de como que vai ser a definição de meta de inflação para 2026. A meta de inflação de 23, 24 e 25 vai ser alterada. Enquanto esse ruído permanecer, a expectativa de inflação fica muito pressionada, né, para cima, impedindo o Banco Central de cortar
a taxa de juros, né? Qual vai ser o diretor de política monetária que vai ser indicado no lugar do Bruno Serra, a sinalização do novo presidente para 24, tudo isso aqui está sendo muito... O ruído está sendo muito ruim e está impossibilitando a expectativa de inflação ceder e, consequentemente, o Banco Central cair meta. E isso aqui é muito importante, gente. Claramente, a gente vê aqui que as expectativas para 23 já estão na direção dos 6%. Lembrando, a meta de inflação para 2023 é 3,25%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo de banda. Então, assim, já estourou a inflação para 2023. Para 2024, a meta de inflação é de 3%. A gente já está no último Focus indo para 3,93%. Agora, se você pegar o modelo Focus, as últimas instituições que atualizaram o Focus nesses últimos 5 dias já está em 4%. Tá? Então, quem atualizou no modelo já está botando 4%. Tá? Mas como existem instituições que não atualizaram o modelo, a média fica 3,93%. Mas os que atualizaram os últimos 5 dias já está em 4%. Tá? Para 2025, a meta é 3%, já está em 3,50%. E para 2023 também está 3%. Isso aqui nunca antes foi visto na história desse país. Tá? A expectativa para 2026, 3 anos à frente, já está acima da meta de inflação. Né? E isso, obviamente, é causado por esse embate aqui, né, entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Né? Esse embate aqui, esse conflito velado, né, quase que como se fosse uma guerra fria entre duas autoridades, entre dois poderes, o presidente Lula criticando muito esse cidadão, né, que é o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, criticando muito o efeito, o benefício, né, os benefícios trazidos pela independência do Banco Central, criticando muito a questão de juros, né, beneficiando os ricos e penalizando os pobres, né, com um discurso muito ainda de palanque. Então, parece que o presidente Lula continua, já é fevereiro, e ele continua com o discurso de candidato, né, criticando o papel do Banco Central. E o Roberto Campos Neto, na última ata, foi muito claro, né? Ele foi muito explícito ali, passou também um recado para o presidente da República, que existe uma meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, né? onde o Banco Central ele tem que seguir uma meta definida pelo Conselho Monetário. Assim, existe uma meta, um sistema de meta de inflação definido pelo Congresso, por lei, que ele tem que seguir aquilo ali. Tá? E tudo que está sendo discutido aqui, e todo esse ruído, todo esse noise que está sendo colocado aqui em termos de política fiscal expansionista, pressionando a demanda, não deixando a economia desacelerar, consequentemente, né, não deixando a inflação convergir para a meta, e agora, mais recente, toda a crítica com relação à revisão de ideias, né, de revisão de meta para cima, isso também só atrapalha o papel do Banco Central. E o Roberto Campos Neto, na verdade, o Banco Central, de uma maneira geral, o corpo, né, do Banco Central, foi muito claro em colocar ali na ata rebatendo essa postura do presidente da República. Gente, essas duas autoridades aqui têm que se entender. Existe uma necessidade de um alinhamento, pré-condição para a economia brasileira ir bem, um alinhamento entre essas duas autoridades. Historicamente, tá? E aí não precisa ser nenhuma um grande acadêmico, um grande economista, para saber o seguinte: nos momentos da história, só olhar o que aconteceu aqui, nos momentos da história positivo para a economia brasileira, onde a renda do brasileiro cresceu, onde o desemprego caiu, onde a economia foi muito bem, houve um alinhamento entre o presidente da República e a autoridade monetária. Sem esse alinhamento aqui mais positivo, a gente não tem uma convergência para a meta. O Banco Central ele não consegue promover um afrouxamento monetário, ir para uma taxa de juros até neutra, tá? Porque a gente está com uma taxa de juros contracionista, porque a inflação e a expectativa de inflação está acima da meta, e tem que fazer isso. Agora, se não houver um alinhamento
isso aqui não vai acontecer. Então, esse ponto de interrogação aqui, onde a gente pode ter uma queda da taxa de juros, só vai acontecer se tiver um alinhamento entre essas duas, uma convergência, né, de uma visão mais pró-mercado, de que e essas duas autoridades se alinharem. Tá? Então, a gente acredita que em algum momento esse alinhamento vai acontecer, a probabilidade maior é que em algum momento pode demorar um pouco mais, mas o nosso cenário base é que eles vão chegar num entendimento, vão ter uma DR, né, como o Arthur fala, vão ter uma DR e eles vão ter um entendimento. Não só de Brasil, se você olhar momentos históricos também em outros países, né? Nos Estados Unidos, o Clinton teve essa DR com o Greenspan na década de 90, e o Greenspan convenceu o presidente Bill Clinton, a ter uma política fiscal mais alinhada com o Banco Central e promoveu um crescimento absurdo, né, da economia americana na década de 90. A gente acredita que em algum momento pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente acredita nesse alinhamento, e esse alinhamento é positivo para a perspectiva de trajetória dívida-PIB. Tá? E para terminar, o que a gente está vendo é muito ruim, né, em termos de ruídos. O caminho futuro, de novo, dentro do nosso modelo aqui mais bayesiano, o caminho a gente não sabe, está sendo pré-definido, está sendo determinado ao longo do caminho, recalculando rota aqui a todo momento. A gente precisa desses checkpoints. Tá? A gente não tem verdade absoluta, a gente não acredita em pré-determinado, acredita em nada, a gente precisa esperar as novas informações, e com essas novas informações chegando, a gente recalcula aqui quais são essas novas informações para a gente ter um corte de juros e ter um cenário mais positivo. Novo arcabouço fiscal minimamente adequado, que vai ser enviado pelo Congresso. Uma definição mais clara, né, porque a gente teve aqui alguns exercícios e testes, né, para a gente chegar num déficit fiscal de perto de 1,10, 1,20 déficit fiscal para esse ano. Uma redução desse ruído político, né, parar um pouco de vários ministros criticarem a política monetária, eventualmente algum avanço, né, da reforma tributária, e eu acho que acontecendo isso a gente tem um ambiente mais favorável para corte de juros, que seria um ambiente mais positivo. Tá? De novo, a gente precisa de pré-condições, checkpoints para acontecer isso. Enquanto isso, a gente fica numa postura um pouco mais conservadora, observando para onde que qual direção que a gente vai dessa árvore binomial. Eu passo aqui agora para a Vitória, para falar um pouco de nossos portfólios. Vicky. Obrigada. Se puder passar para o próximo slide, é só para a gente resumir, né? Acho que tudo isso que a gente falou, muita informação, né? Mas acho que de maneira geral, lá fora ainda enxergando esse ambiente de talvez uma continuidade de juros de aperto monetário, né? Então, assim, por mais tempo. Então, isso trazendo alguns desafios. E do lado de Brasil, né? Entendendo um pouco o que são os ruídos, o que são fatos e como que a gente toma essa decisão. Então, assim como o Rogério colocou, né? A gente vem adotando, né? Acho que se a gente olha os últimos 2, 3 meses, uma postura um pouco mais conservadora, né? E realmente entendendo o que vai ser a concretização, né? De muitos desses temas. Então, com isso, faz com que a gente tenha privilegiado a classe de renda fixa, né? Então, obviamente, dando destaque aí para a parcela pós-fixada e também, eventualmente, alguma alocação em inflação. E aí eu acho que eu queria dividir 2 comentários sobre essas duas subclasses, né? A parte de pós-fixado, mantendo ainda, né, dentro dessa composição uma parcela relevante de liquidez, porque como a gente vem falando, o mercado é muito dinâmico, né? Então é importante a gente ter tanto a liquidez da parte conservadora e, obviamente, se aproveitando de um juros mais alto, de um CDI mais alto, mas também para eventuais ajustes a gente ter essa disponibilidade para fazer alguma movimentação dentro dos portfólios. E também ainda dentro de pós-fixado, né, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais disso, acho que talvez nas perguntas, né, que a gente já está recebendo, mas é a questão do crédito privado, né, a gente viu alguns eventos recentes que têm mexido, né, com os spreads dos ativos, então uma diligência muito grande
grande em relação aos créditos que a gente aloca, né, sejam eles ativos diretos, né, comprar debêntures, LFs, em outros ativos, e também a diligência que a gente faz aqui nos gestores de crédito, né, equipes dedicadas. Então, isso é super importante para a gente sempre manteve esse processo, e aí acho que cada vez mais olhando de perto. E aí, assim, ainda no ponto 1, né, que eu comentei, a parcela de inflação. A parcela de inflação, ela também traz volatilidade, acho que os últimos anos, né, eles exemplificam bem essa questão, mas por que a gente mantém uma posição neutra, né, dentro dos portfólios e, de certa forma, a gente gosta dessa classe? Eu acho que nesse ambiente conflituoso que a gente apresentou, por um lado, né, se a gente tiver um fiscal minimamente responsável, que a gente fala, né, como a gente viu ali na árvore de probabilidade, a gente ainda tem muitas incertezas, a gente não pode destacar cenários minimamente razoáveis, digamos assim, teria um espaço para um prêmio ali dos ativos, né, que estão sendo negociados ali ao redor de IPCA mais 6, 6,5, dependendo do vencimento, então são níveis atrativos. E por um outro lado, né, talvez o cenário com maior probabilidade que a gente tem visto, né, de inflação mais alta, né, a gente viu ali a inflação implícita aumentando, de certa forma, essa classe, esses ativos, eles te defendem, né, aquela questão de você fazer um casamento do passivo, né, então a gente gosta bastante dessa característica das NTNBs. É claro que ela deve ser ponderada, né, de acordo com o risco de cada portfólio, porque, de novo, ela traz volatilidade, essa parcela pré-fixada embutida nesses ativos, mas é interessante pensando numa composição, pensando no asset allocation de longo prazo. Depois, eu acho que é importante destacar, né, que claro que depende, de novo, do risco, dos diferentes portfólios que a gente tem, mas é que esse aumento de risco, principalmente nas outras classes, ele está condicionado à melhora desses fundamentos, a gente enxergar, né, um pouco com maior clareza nessa questão do que é realmente efetivo desses temas discutidos, mas dentro das classes com maior prêmio de risco, que a gente destaca, acho que a nossa maior exposição ainda está nos multimercados, né? Lembrando que a gente tem diversas estratégias, né? Não só gestores e fundos, mas estratégias que eu acho que compõem bem, e eu acho que o que a gente mais gosta nesse sentido, né, mantendo também uma posição neutra dentro dos multimercados, é a agilidade e diversificação que eles trazem. Então, o ano passado, acho que é um exemplo também muito claro, né? Acho que da capacidade desses gestores que compõem, que agregaram bastante no nosso portfólio, e mais recentemente também, né? Então, assim, vou trazer um exemplo, mesmo num ambiente que eu acho que muitos gestores têm até um alinhamento de que lá fora ainda vai ser desafiador, eles conseguiram, né, nessa agilidade, poxa, aumentar a bolsa, então conseguiram capturar isso, movimentos no câmbio, né, com a desvalorização do dólar, então conseguiram capturar isso com certa agilidade, então a gente tem priorizado essas estratégias mais dinâmicas, né, acho que isso agrega bastante, e como a gente vislumbra uma continuidade desse ambiente, a gente segue com essa exposição. E aí, por fim, né, a parte das empresas, a gente comentou ali um pouco do Ibovespa, aqui a gente tem, né, uma proximidade recorrente com os gestores que a gente aloca, que se a gente amplia a janela, sofreram um pouco mais, esse ano começaram, né, com o pé direito, acho que entregando bons resultados, mas aqui eu acho que é a boa escolha em boas empresas, né, então assim, aqui eventualmente a gente vai ter momentos na atividade econômica mais difíceis, né, a gente até vê por um lado nisso também no crédito, mas assim, eventualmente tem as líderes, né, de cada setor, as que podem passar por dificuldades, mas que eventualmente saem até muitas vezes vitoriosas de momentos mais delicados. Então, acho que ser criterioso aqui também na qualidade dessas empresas é super importante. Então, é um pouco dessa ideia que a gente tem construído os nossos portfólios. Acho que a gente recebeu bastante perguntas, a gente pode começar, que acho que hoje a gente foi bastante extenso aqui a parte de cenário. Então vamos lá. Deixa eu pegar a primeira pergunta do Frederico aqui, que ele vai direto no X da questão, né? Vocês acreditam que o governo atual está fazendo um discurso mais político do que prático, ameaçando o BC, criticando a Selic e a meta de inflação? Ou ele deve tomar realmente medidas nessa direção? E caso ele tome medidas nessa direção, quais as consequências para a economia e ativos para se proteger nesse cenário? Frederico, sim, é um discurso político,
mas sim ele vai virar prática. A gente acredita que o governo está discutindo seriamente a mudança de meta de inflação, tá? Fique bem claro, é uma discussão, tá? Não existe ninguém bater o martelo, tá? Mas acho que sim, o governo está discutindo a mudança da meta de inflação. O que acontece quando você muda uma meta de inflação? Eu acho que tem uma discussão legítima, para ser assim, justo. Existe uma discussão legítima para ter qual é a meta de inflação ótima para um país como o Brasil, tá? Tem essa discussão, mas essa discussão não pode ser feita num contexto atual que poxa, a gente piorou o fiscal, a gente está com uma série de medidas em aberto aí de enfraquecimento das instituições de governança das empresas estatais, a gente tá tomando um caminho que é um caminho que o mercado acha mais heterodoxo, e no meio dessa discussão no caminho heterodoxo, a gente discute a meta de inflação, né? Então, isso é o momento errado, com um governo que ainda não adquiriu a credibilidade necessária para poder ter a discussão madura sobre a mudança da meta de inflação. Então, o que a gente acha que vai acontecer? Aumenta o prêmio de inflação, as implícitas sobem, você começa a ter que alocar, a curva inclina, né? O que acontece? Hoje a gente tem uma curva que é basicamente flat, negativamente inclinada, né? Se você muda a meta de inflação, ok, o BC pode ser até instado a cortar os juros no curto prazo, mas você vai dizer, poxa, se um governo fica mudando a meta de inflação continuamente, um governo que ainda não adquiriu credibilidade, eu vou ter que botar um prêmio de inflação gigante nas inflações longas. Nas inflações curtas, eu até fico olhando a política monetária e digo, pô, se o cara mudar a meta de inflação, pode ser que dentro do modelo do BC tenha espaço para queda de juros. Então, a curva inclina, né? Então, ativos curtos começam a performar melhor do que ativos longos, ativos reais começam a performar melhor do que ativos nominais. Acho que é mais ou menos essa receita. Eu acho que só reforçando aqui, que tem uma pergunta de um anônimo, que eu acho que vai em linha antes da gente entrar em crédito, que a gente já teve algumas perguntas, eu acho que é importante a gente destacar, né? Que eu acho que talvez a gente ressaltou ali durante a apresentação, que falando que a curva de juros virou o melhor termômetro de risco do kit Brasil, né, acima de dólar, CDS, e como isso impacta as alocações entre governo e Bacen. Eu acho que é justamente um pouco disso, assim, eu acho que quando a gente destrincha ali os mercados, né, nas curvas de juros é onde a gente realmente viu de forma mais intensa esse aumento de prêmio de risco mesmo, né, aumento da inflação implícita mediante todos esses riscos, e obviamente um juros num patamar mais elevado por mais tempo, então realmente sim. E aí como que isso impacta, acho que as nossas alocações, é justamente como eu coloquei, né, eu acho que priorizar dentro da renda fixa a parte pós, porque a gente tem a parte de inflação, de certa forma, ela tem essa característica de proteger, mas ela traz oscilação também. Se a gente tiver uma piora, né, continuidade de piora na margem, esses prêmios vão aumentar, né? Então, assim como for de 6, 6,5, nada impede que vá de 6,5 para 7. Então, por isso que é bem calibrado, né, de acordo com o nível de risco essa parcela, e a gente tem priorizado a parte pós. E aí entram, acho que as próximas discussões eu trago para vocês dois um pouco, né, da nossa visão de crédito, né? A gente teve 2 eventos recentes, um particularmente mais intenso ali em janeiro, agora em fevereiro, né, outro caso, e eventualmente vocês acreditam que isso vai se tornar recorrente? O que vocês, o que a gente está enxergando para a questão de crédito? Então vamos lá, gente. Que fique bem claro aqui, tá? Num ambiente de alta de juros, o que a gente está passando? A gente está passando a fase ruim de um business cycle normal. O que aconteceu? O BC saiu de juros de 2 para 13,75, a economia começa a afundar, os consumidores começam a sentir, as empresas começam a sentir. Isso se reflete no mercado de crédito, né? Por quê? Porque, poxa, as empresas têm menos demanda, por um lado, né? E, por outro lado, elas têm que começar a refinanciar suas dívidas, né? A turma que emitiu muito com CDI a 2, né? Vai ter que começar a refinanciar suas dívidas. Então, como é que você gere um portfólio dessa forma? Você faz uma análise criteriosa e fala o seguinte, olha, toda empresa cuja conta só fecha se ela ficar rolando perpetuamente sua dívida, ou seja, que não tem caixa para pagar suas obrigações nos próximos 18, 24 meses, ela precisa do mercado de crédito,
aí você começa a tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque a gente viu já no resultado de alguns bancos que saíram, o balanço dos bancos vai estar menos disponível para essas empresas tomarem crédito bancário. A gente está vendo aqui que os fundos de crédito, entendeu, não estão tomando mais, não estão tendo mais aplicação líquida. Então, o mercado de crédito não está aumentando, né? Ele não está tendo, por enquanto, um squeeze gigante, mas ele não está aumentando. Então, se o teu business model olha, eu vou ficar rolando para sempre dívida, aí eu acho que você tem que tomar bastante mais cuidado. Então, o que acontece numa crise não estou falando de uma crise de crédito, mas o que acontece numa crise de crédito é o diferencial entre créditos bons e créditos ruins fica extremo, né? Porque os créditos bons, eles não só têm acesso ao mercado de crédito privado, como eles têm acesso ao balanço dos bancos, né? Eles têm acesso a crédito bancário. As empresas cujo business model não gera caixa agora e precisam ficar rodando para sempre, aí essas têm mais dificuldade, porque elas não só não têm acesso ao mercado de crédito, como os bancos têm mais dificuldade de conceder crédito para esse tipo de empresa também. Então, super seletividade nesse sentido. E também, Vicky, eu acho que para complementar o que o Arthur falou, eu acho que assim, é um ambiente onde o risco não remunera, né? Tomar risco aqui excessivo não vai remunerar, né? A gente vai estar num período de risco elevado, de percepção de risco elevado, onde, se continuar, de novo, né, condicionado, né, se esse ambiente de ruído grande continuar, o prêmio de risco não vai diminuir, né? Então, o mercado continua pedindo prêmio. Se a gente mantiver esse ambiente ruim, ao contrário, né, os prêmios, o mercado pode demandar até mais prêmio de risco, né? E os prêmios subirem. E aí é um pouco da questão de qual vértice, qual ponto da curva você prefere estar numa questão de NTN-B. É óbvio que você prefere estar mais curto, né? Você tem mais incerteza no longo prazo, você não sabe quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Lembrando, tem até boato de que o Roberto Campos Neto pode ser demitido, né? Enfim, umas loucuras dessas. Mas se você gera mais incerteza no longo prazo, cara, a curva longa tem que ficar premiada. O mercado vai demandar mais prêmio. E se continuar, assim, é óbvio que a curva empina mais, né? É um ambiente onde você tem uma perspectiva de desancoragem, de inflação, você tem consequentemente, em algum momento, o Banco Central vai ter que subir juros, assim, vai ter um Banco Central mais populista, que ele cai juros na marra, porque a meta de inflação foi revisada para cima, mas eventualmente a gente sabe que esse experimento não dá certo, né? Algum momento vai dar errado, né? E ele vai ter que subir muitos juros. E aí o mercado continua pedindo prêmio lá na frente, a curva continua premiada. Não é um ambiente para acreditar que o prêmio de risco vai diminuir. Na verdade, um ambiente onde você quer defender, né, e não ganhar. Então, é um ambiente ruim, onde o risco acaba não remunerando, né? Não, e de novo, assim, reforçando, como tudo isso se conversa, né? Porque a curva longa que é a base para a precificação desses ativos de crédito, né? Então, assim, mais alto por mais tempo, mais custo também para essas empresas. Então, como tudo isso se conversa. E aí, até também, assim, respondendo aqui o Frederico, dessa questão de, poxa, tem alguns fundos de crédito já oferecendo CDI mais 4, 5. Qual é a qualidade desse crédito, né? Sim, se ele vai conseguir entregar isso ou não. Então, acho que tem que ter toda essa diligência que a gente tinha colocado. Saindo um pouco agora... Deixa eu só pegar um pouquinho claro? esse ponto, Vi, que é o seguinte, tem CDI mais 4 e CDI mais 4. O que eu quero dizer com isso? Tem gestores no Brasil muito bons, especializados em crédito distressed, que vai te dar CDI mais 4, CDI mais 5, é um negócio mais arriscado, é um negócio que envolve você entrar e brigar dentro de recuperações judiciais, é um negócio que envolve você tentar executar garantia, etc. Então, normalmente a turma que é boa nisso são turmas que têm advogados societários, um negócio, entendeu? Tem espaço para isso, desde que você tenha estômago. Agora, tem o fundo CDI mais 4 que simplesmente cobrou um crédito errado num preço errado. Então, assim, então, Frederico, acho que assim, nesse sentido, o CDI mais 4 ele pode indicar duas coisas. Ele pode indicar que você está lá
sim correndo um risco, mas, poxa, um risco que você tem, que você está tentando mitigar via execução de garantia real, etc. Ou seja, você está na turma que é recuperação judicial, entendeu? Crédito estressado mesmo, e você sabe que você está em crédito estressado, você vai, por definição, o crédito estressado tem menos liquidez, que vai envolver você entrar na justiça, pedir para o juiz para executar uma garantia, então você está num fundo que você está alocado por mais Mais tempo. longo. Mas ok, você sabe desse risco. Agora, outra coisa é o cara que só comprou a debênture num preço errado, de uma empresa que não deveria, entendeu? Então, Será que o desculpa, risco dessa empresa dentro desse portfólio está correto, né, então, alocado então, corretamente? sob esse ponto de vista, entendeu? Entenda os riscos que você está correndo. Sim, tem espaço para quem quer e para quem gosta, para quem tem estômago, que é o mais importante, para créditos estressados, créditos high yield, recuperações judiciais, esse tipo de coisa, coisa mais judicializada. Só toma cuidado para não estar olhando no CDI mais 4, que é só o cara que, poxa, foi o último a entrar na festa e vai pagar a conta, porque ele comprou o debênture no preço errado. Então, assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa aí também nessa pergunta da questão de crédito, que é super importante, tá, gente? Só reforçando a mensagem que o Arthur colocou, nossa postura para o crédito tem sido extremamente conservadora, tá? Então, a gente sabe que, geralmente, na verdade, nos ciclos econômicos, a gente olha muito para o impacto do aumento de juros em bolsa, né? Nas empresas e em ações listadas em bolsa, e a gente olha pouco para o ciclo econômico, para o risco de crédito, né? E a gente sabe que a gente está num ambiente do ciclo bastante desfavorável e que em algum momento a gente vai bater, cara, assim, já está batendo, né? E vai piorar o ambiente para o crédito, tá? Então a gente está com uma postura aqui extremamente conservadora em termos de crédito. Mas relembrando, gostaria de relembrar, dado que a pergunta foi em termos de portfólio, em termos de alocação, além do filtro dos emissores, tá? Coisa muito importante em crédito também é o dimensionamento de cada emissor, tá? Então, o sizing de cada posição é extremamente importante. Tem uma empresa, quando você tem um percentual muito grande da tua carteira, dentro da classe de crédito, um percentual muito grande, a gestão de risco aqui é muito importante, tá? E o sizing de cada crédito é mais importante ainda. O que a gente está fazendo aqui é que a gente também está sendo conservador nos limites dentro da alocação por emissor dentro da carteira, tá? Qualidade e tamanho por emissor. Duas coisas muito importantes para crédito, tá? E só, assim, saindo um pouquinho de Brasil, mas acho que é importante a gente reforçar, acho que queria entender, assim, um pouco do ambiente lá fora, né? Acho que como que a gente tem visto essa questão de, poxa, já há bastante tempo, né, para quem acompanha a gente aqui, o nosso GAC, tem visto que a gente tem falado, que a gente acredita, né, que o Banco Central americano vai subir mais os juros que o mercado está esperando e etc., mas como a gente viu na apresentação, né, o mercado está ali duvidando e brigando em relação a isso. Então, acho que fevereiro a gente já viu certo ajuste, mas, poxa, janeiro a gente viu uma valorização relevante, né? Quando a gente olha o S&P, chegou ali a bater quase os 4.200 pontos. Então, assim, como que a gente entende isso? O que a gente acredita para os próximos meses? Olha, os próximos meses, acho que eles vão explicitar de forma bastante clara quem está certo, se o Fed está certo ou se o mercado está certo. Ou seja, é aquilo que a gente falou, se a inflação for abaixo do que o Banco Central espera, se a gente vier uns prints de Core PCE abaixo do que o Banco Central espera, aí eu acho que o Fed fala, bom, tá bom, de novo, voltando à fala do Powell, né, ele deixou aquela vírgula lá, ele falou assim, não, ó, vou manter os juros a 5, mas se a inflação nos surpreender, eu mudo de opinião. Então, acho que esse é muito claro, vai ficar muito claro nos próximos meses se a inflação vai surpreender ou não. Mas tem um ponto, quer dizer, você vai ouvir nas próximas semanas falas que vão ser relativamente duras dos membros tanto do FOMC como dos bancos centrais regionais, dos presidentes dos bancos centrais regionais.
Por quê? Porque exatamente isso que aconteceu, né? Assim, agora não, que você teve uma alta de juros razoável no 10 anos, mas assim, eles querem que o mercado fale, olha, cara, me leva a sério, eu estou te dizendo que eu não vou cortar juros. O mercado está colocando já um corte nesse ano e o S&P está subindo, então as condições monetárias amplas estão afrouxando. Ele vai falar, não, gente, não é isso que eu quero. Quero deixar bem claro que vocês não estão me entendendo bem. Então, vou repetir de novo. Não vou cortar juros esse ano. E aí, em algum momento, ou essa versão do Fed de que a inflação tem uma certa inércia e que ela vai permanecer por mais tempo é verdadeira, ou então o mercado está certo e a gente vai voltar para o mundo pré-Covid, no qual você tem uma inflação mais controlada e as forças estruturais mantêm a inflação para baixo. Tá? Eu estou mais no primeiro campo, mas ok, vamos observar ao longo do tempo. Deixa eu pegar aproveitar os últimos minutos aqui que a gente tem, que a gente já está estourado, pegar uma pergunta aqui, depois o Arthur me complementa, que eu tenho certeza que ele vai me complementar, na questão aqui da pergunta sobre o André Lara, de que o André defende que só juros, sei que é polêmico, né? Mas vamos lá, que só juros não é suficiente, não resolve o problema e que o fiscal ele tem uma visão diferente do mercado. Assim, primeiro, eu acho que assim tem que fazer um início aqui falando sobre tudo que o André desempenhou aqui para a história do Brasil, um super economista, super referência. A gente tem que só agradecer tudo que ele trouxe aqui para o Brasil em termos, enfim, benefícios da questão do Plano Real. A gente só pode agradecer, ele é super referência. O que ele defende é super polêmico, em termos do MMT e todo esse papel, né, da teoria moderna, que eu não sei nem se é teoria e nem é moderna, né, porque já tentaram muito tempo, essa é uma teoria, na verdade, a velha, já tem 50, 60 anos. Não é uma teoria, porque, na verdade, assim, não existe uma teoria por trás. Esse experimento já foi testado e não deu certo, né? Já testou na Argentina, testou na Turquia, já tentou em vários lugares, em vários momentos da história. Na prática, deu errado. Tentar uma coisa de novo aqui, o mercado assim, antecipa que o negócio vai dar errado, né? Então, tentar um experimento velho, já testado, fracassado, que eu acho que acaba só gerando ruído adicional, e está sendo capturado, acho que está sendo capturado, cooptado, na verdade, não deve estar sendo cooptado por ser uma referência, né, como ele para ideias mais populistas, né, e que é óbvio, todo político gosta de gastar, né, e quando vem uma referência econômica como o André defendendo mais gastos, todo mundo pega e fala, opa, peraí, tá vendo? O André está defendendo isso, se o André está defendendo, vamos gastar. E eu acho que isso, para o momento do Brasil, e até como referência de dívida, tamanho de gasto público, qualidade do gasto público que o Brasil até comparado com os outros pares, o Brasil relativamente assim, está pior. Então, isso, nesse momento, acho que não é positivo. Tá? Então, assim, testar isso, eu acho que a gente já testou um pouco disso no passado, né? E não deu certo. Então, eu acho que por isso um pouco essas ideias, acho que no momento não trazem muito benefício para o Brasil, tá? Mas é a visão dele, ele vem defendendo e tem gente no governo que tem escutado, tá? Então, talvez até por isso que isso venha gerando tanto ruído para o mercado, né? E o mercado está reagindo negativamente. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Acho que o André, né, como o Rogério falou, e assim eu concordo essencialmente com o ponto do Rogério, poxa, o André é uma pessoa, é um economista muito inteligente, o cara tem todas as vantagens de ter, entendeu, participado dos planos de estabilização, quando você fala no plano real, na moeda hiperindexada, etc. Isso aí é a ideia dele do Pércio, basicamente, né, de várias outras pessoas, mas assim, ele deu uma contribuição importante. O André, ele defende um ponto, eu acho que ele é mal entendido num ponto, tá? Ele defende a ideia da teoria fiscal dos preços, né? Que é o Cochrane, lá de Stanford, que trouxe essa ideia, que ele fala, olha, cara,
a política monetária, em algum momento, ela é endógena, o que importa é a sua política fiscal. E aí o André faz uma segunda extensão, com a qual eu humildemente não concordo, que é, olha, sim, o que importa para os preços é a política fiscal, e a gente fala, bom, então a política fiscal está indo para o lado errado, os preços vão para o lado errado. Fala, não, 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 mas calma, que naquele artigo que ele escreveu no Valor essa semana, ele fala assim, é porque não tem um limite de endividamento. O governo brasileiro tem um endividamento, na verdade, pequeno, ele não tem endividamento alto. Olha só, entendeu, o endividamento do Japão, olha só o endividamento de países desenvolvidos, né? Então, a gente não está perto desse nível no qual o endividamento começa a pressionar os preços. Essa é uma hipótese com a qual aí eu já discordo, de novo, humildemente aqui, pelo nosso histórico, assim, pelo histórico de países emergentes. Eu acho que tem uma diferença entre os Estados Unidos têm uma dívida PIB acima de 100%, o Japão tem uma dívida PIB de 200%, e a gente tem uma dívida PIB de 74%. Eu acho que tem uma diferença grande. Tá? A gente ainda não tem as instituições fortes o suficiente, a credibilidade estabelecida na política fiscal para dizer, olha, o que quer que aconteça, os agentes econômicos vão continuar comprando dívida do governo. Não é verdade, né? A gente já viu em outros momentos que a dívida do governo era rejeitada. A gente já viveu um momento no qual toda a dívida, e o André viveu esse momento no governo, toda a dívida do governo tinha o duration de um dia, era o famoso overnight. Eu acho que nem o Rogério nem a Vicky eles são novos o suficiente para não lembrar dessa história, mas o governo girava a sua dívida inteira em um dia. Ele passava a dívida para os bancos num dia, e os bancos devolviam, os bancos passavam caixa para ele num dia e o governo devolvia no dia seguinte. Ou seja, os bancos não queriam correr o risco do governo brasileiro nem por mais de um dia. Então, assim, eu sei que isso parece história medieval, gente, mas, assim, de verdade, já teve um momento na nossa história onde os agentes econômicos disseram, olha, eu rejeito a dívida pública, eu rejeito os títulos de dívida pública e eu não corro nenhum risco, a não ser que não seja um dia. Então, assim, de verdade, a gente já aconteceu, a gente já foi lá, é nessa parte onde você pode quebrar a cadeia lógica, dizer, olha, sim, o que importa muito para preços é o fiscal, concordamos, tá? O monetário, em determinados momentos, ele perde a sua eficácia, também estamos de acordo. Agora, poxa, então por isso a gente tem um espaço para crescer via aumento de endividamento. Opa, essa parte aí eu acho que eu teria um pouco mais de cuidado. De novo, o André é uma pessoa super inteligente, é um cara brilhante, mas nessa parte aqui, essa hipótese aqui, eu não sei se eu tomaria esse risco, né? De dizer, olha, vamos para esse caminho, vamos para o caminho de aumentar muito mais o endividamento, que isso não importa. Eu falar, ok, até do ponto de vista de gestão de risco, né? Assim, olha, pode ser que a sua hipótese esteja certa, mas se ela estiver errada, vai dar errado de verdade. A gente vai descarrilhar de vez. Então, eu não sei se eu, no governo, tomaria o mesmo nível de risco, tá? Bem, gente, eu acho que a gente... Ah, Quer pegar não, mais uma, Vicky? Não. Não, eu acho que a gente cobriu as principais perguntas aqui. A gente já passou bastante no nosso tempo. Queria agradecer vocês pela presença, todos os nossos parceiros, e a gente se encontra no mês que vem. Obrigado, gente. Até mês que vem. Obrigado pela presença, pessoal. Até mês que vem. Tchau, tchau.